Queridos, boa tarde. Vamos para a quarta sessão do Clube do Conto, né? Hoje nós temos o conto Peso, da Margaret Atwood. A Margaret Atwood é um caso muito interessante, porque ela é conhecida como a escritora, autora do Conto da Aia, que a tornou mundialmente famosa e virou até um símbolo da insubmissão feminina, né? Da revolta, da resistência feminina contra o patriarcado, né? Mas ela é uma autora, além de muito prolífica, né? Ela escreve poesia, já ganhou vários prêmios com as antologias de poesia dela. Ela escreve ensaios, ela tem um livro brilhante chamado Negociando com os Mortos, que é um livro sobre literatura, sobre os grandes autores, né? Ela escreveu um romance histórico chamado Alias Grace, baseado no caso de uma moça que foi condenada no século XIX. Beleza, Lucas? Estou ainda falando da autora. Tudo bem, querido? Tranquilo, tudo jóia? Ótimo. E ela também é conhecida por uma série de distopias, né? Com uma trilogia que começa com Oryx and Crake, por exemplo, né? Que é uma distopia absolutamente sensacional, em que ela pensa o que aconteceria com o mundo de hoje, né? Se algumas tendências que já estão presentes, algumas invenções, alguns processos, né, continuassem. Ela se recusa a ser taxada ou classificada como autora de ficção científica, porque ela diz, não, eu apenas desenvolvo aquilo que já existe. Por exemplo, o próprio Conto da Aia, né, nasceu de uma inspiração, digamos assim, né, de perceber que durante a Revolução Iraniana, no final da década de 70, algumas conquistas das mulheres, porque o Irã era uma ditadura, mas era ocidentalizado, as mulheres tinham liberdade e tal, e houve uma regressão medieval, podemos dizer assim, né, no Irã. E ela começou a imaginar, né, que isso poderia acontecer, né, nos Estados Unidos, poderia acontecer no Ocidente, né, e a partir daí que ela escreveu o Conto da Aia, que depois, né, explodiu e tal, né. A criação dela, ela é muito interessante, ela também já foi professora de várias universidades, ela é canadense, mas a última coisa que eu gostaria de falar sobre ela é que ela teve uma criação muito interessante. O pai dela estudava insetos. Então ela e a irmã, até os 10, 11 anos, elas não frequentavam a escola. Elas iam com o pai e a mãe para as selvas da Austrália, da África, de não sei onde, né, para o pai estudar os insetos. E ali o pai e a mãe, que eram dois grandes intelectuais, ensinavam coisas a ela e a irmã, né, um homeschool no meio da selva, né? Então ela é uma amante da natureza, ela é observadora de pássaros, né, uma coisa que é muito comum nos anglo-saxônicos, né? E uma figura muito independente. Ela, por exemplo, também não aceita a classificação de feminista, né? Que ela diz assim, eu não escrevo, né, em torno de bandeiras para ilustrar determinadas bandeiras de um movimento. Eu não faço isso. Mas na obra dela, a gente pode perceber, né, já convergindo para o conto, a gente pode perceber que a questão da condição feminina é uma questão central da obra dela, né? Mesmo sem bandeiras, mas ela está muito presente. Ela está presente no Alias Grace, esse romance histórico que eu falei, que é sobre uma moça. Ela está presente em muitos contos, ela está presente no Conto da Aia, ela está presente na obra dela toda. Na poesia eu não sei, porque sinceramente eu nunca li um livro de poemas da Margaret Atwood, mas parece que ela é boa poeta, pelo menos já ganhou vários prêmios também de poesia, enfim. Eu não sou de apostar, mas se eu fosse de apostar, eu apostaria que se ela viver mais 10 anos, ela vai ganhar o prêmio Nobel. Tranquilamente, porque não tem ninguém que mereça mais do que ela. Em termos da amplitude do trabalho dela, da qualidade do trabalho dela, eu gosto muito dessa autora, já deu para perceber. Mas eu não escolhi o conto porque eu gosto muito da autora. Eu escolhi o conto porque eu acho um conto muito bom. É um livro de 1991, esse Dicas da Imensidão, né? Tem outros contos também muito bons, mas esse foi aquele que pesou mais no meu coração, digamos assim. Então vamos lá. Peso. Estou ganhando peso. Não estou ficando maior, apenas mais pesada. Isso não aparece na balança. Tecnicamente, continua a mesma. Minhas roupas ainda me vestem bem, de modo que não é o tamanho o que eles dizem sobre gordura ocupar mais espaço do que músculos.
O peso que sinto está na energia que consumo para me locomover, andar pela calçada, subir a escada ao longo do dia. Está na pressão em meus pés. É uma densidade das células, como se eu bebesse metais pesados. Nada que se possa medir, embora existam as pequenas protuberâncias de carne habituais que precisam ser tornadas mais firmes, mais musculosas, mais trabalhadas com malhação. Trabalhada. Tudo está se tornando trabalhoso demais. Certos dias tenho a impressão de que não vou conseguir. Vou ter um fogacho, um acidente de carro, vou ter um ataque de coração, vou pular da janela. Isso é o que eu estou pensando enquanto olho para o homem. Ele é um homem rico, desnecessário dizer. Se não fosse rico, nenhum de nós estaria aqui. Ele tem dinheiro demais e vou tentar tomar-lhe algum. Não para mim mesma, estou muito bem, obrigada. É para o que costumávamos chamar de caridade e que agora chamamos de boas causas. Para ser precisa, um abrigo para mulheres agredidas pelos maridos. Chama-se a Casa de Molly. Tem esse nome em homenagem a uma advogada assassinada pelo marido com um martelo. Era o tipo de homem bom com ferramentas. Tinha uma bancada de trabalho no porão. O torno, a torquês, a serra elétrica, tudo. Fico curiosa de saber se este outro homem, sentado tão cautelosamente do outro lado da toalha de mesa, também tem uma bancada de trabalho no porão. Ele não tem mãos para isso. Não tem calos nem pequenos cortes. Não vou contar a ele sobre o martelo, nem sobre os braços e as pernas espalhados aqui e ali pela província, em galerias, em clareiras na floresta, como ovos de Páscoa ou as pistas de alguma grotesca caça ao tesouro. Sei com que facilidade tais homens podem se apavorar com tais possibilidades. Sangue de verdade, do tipo que grita com você do chão. Já passamos pela fase de fazer os pedidos, que envolveu a lastimável apresentação e o uso de óculos de leitura por nós dois para ler o cardápio luxuoso. Pelo menos temos uma coisa em comum. Nossa visão está indo embora. Agora sorrio para ele, giro a base de minha taça de vinho e minto judiciosamente. Isso não é nenhuma coisa de que goste, digo a ele. Acabei envolvida nisso porque tenho dificuldade de dizer não. Faço isso por uma amiga, isso é verdade. Molly era minha amiga. Ele sorri e relaxa. Bom, ele está pensando. Não sou uma daquelas mulheres sérias, entusiasmadas, do tipo que faz sermões e críticas e abre a porta dos próprios carros. Ele está certo. Esse não é o meu estilo. Mas ele poderia ter percebido isso pelos meus sapatos. Mulheres assim não usam sapatos como os meus. Não sou, para resumir em uma palavra, estridente, e o instinto dele de me convidar para almoçar foi justificado. Esse homem tem um nome, é claro. O nome dele é Charles. Ele já disse, pode me chamar de Charles. Quem sabe que outras delícias me esperam. Pode ser que haja um Chuck mais adiante, ou um Charlie. Charlie é meu benzinho, Chuck meu gatão. Acho que vou ficar com Charles. As entradas chegaram. Sopa de alho poró para ele, uma salada para mim, de entívias com maçãs e nozes, com um véu fino de um molho muito leve, como diz o menu. Com um véu fino. Tanto pior para as noivas. O garçom é mais um ator desempregado, mas sua graça e seu charme são desperdiçados com Charles, que não responde quando recebe a ordem de apreciar sua refeição. Saúde, diz Charles levantando o copo. Ele já disse isso antes, quando o vinho foi servido. Está pegando pesado. Quais são as probabilidades de eu chegar ao fim deste almoço sem menção ao ponto principal? Página 175. Início. Charles está se preparando para contar uma piada. Os sintomas estão todos lá. O ligeiro enrubescimento, a contração do músculo maxilar, o franzir ao redor dos olhos. O que é marrom e branco e fica bem com o advogado? Já ouvi a piada antes. O que? Um pitbull. Ah, essa é horrível. Ah, você é terrível. Charles permite à sua boca um sorriso semicircular. Então diz em tom de desculpas. Não estava me referindo a mulheres advogadas, é claro. Não exerço mais a profissão, se lembra? Mas talvez ele estivesse se referindo a Molly. Será que Molly teria achado aquela piada engraçada? Provavelmente. Com certeza a princípio, quando estávamos na faculdade de Direito, dando duro porque sabíamos que tínhamos de ser 2 vezes melhores do que os homens para acabar com menos do que a mesma coisa, costumávamos sair para tomar café nos intervalos e nos matar de rir, inventando significados idiotas para coisas de que éramos chamadas pelos rapazes.
ou de que mulheres em geral eram chamadas, mas sabíamos que estavam se referindo a nós. Estridente, uma marca de palito com medicamento usado no tratamento de doenças de gengiva. Beleza. Esganiçada, como em A Maior Esganiçada, uma ave marinha de bico afiado nativa das costas da Califórnia? Sim. Histeria, uma trepadeira de perfume enjoativo que se espalha e cobre todas as mansões sulistas. Mandona? Mandona? Essa é difícil. Palavra de baixo calão relacionada à anatomia feminina, dita por um bêbado ao dar uma cantada? Óbvia demais. Que tal uma grande e macia almofada de veludo, cor de rosa ou malva, usada para se reclinar no piso enquanto assiste às novelas da tarde? Concluo, não satisfeita. Deveria haver alguma coisa melhor para Mandona. Molly era Mandona, ou você poderia chamá-la de determinada. Ela tinha de ser, era baixinha, parecia uma garotinha brigona, os olhos enormes, franja na testa, o queixo pequenino e duro que ela costumava espetar para frente quando ficava zangada. Ela não vinha de uma boa família. Tinha chegado à universidade por conta de sua grande inteligência. Eu também não vinha de boa família, e também tinha chegado ali assim. Mas isso nos afetava de maneira diferente. Eu, por exemplo, era ordeira e tinha fobia de sujeira. Molly tinha uma gata chamada Cat, uma gata vira-lata, é claro. Elas viviam numa alegre miséria. Ou talvez não na miséria, desordem. Eu não poderia suportar aquilo, mas gostava daquilo nela. Molly fazia bagunça que eu não me permitiria fazer. Caos por delegação. Molly e eu tínhamos grandes ideias. Iríamos mudar as coisas. Iríamos violar as regras. Passar a perna no esquema de clientelismo masculino. Mostrar que mulheres podiam fazer o que quer que fosse. Iríamos enfrentar o sistema. Conseguir melhores acordos de divórcio. Lutar pela equidade de salários entre os sexos. Queríamos justiça e jogo limpo. Achávamos que era para isso que as leis existiam. Éramos corajosas, mas tínhamos entendido mal. Não sabíamos que tínhamos de começar pelos juízes. Mas Molly não odiava homens. Com homens, Molly era beijadora de sapos. Ela achava que qualquer sapo poderia ser transformado em um príncipe, se fosse beijado o suficiente por ela. Eu era diferente. Sabia que um sapo era um sapo, e continuaria sendo um sapo. O segredo era encontrar o mais simpático entre os sapos e aprender a apreciar suas boas qualidades. Você tinha de ter um olho para verrugas. Eu chamava isso de fazer concessões. Molly chamava de cinismo. Do outro lado da mesa, Charles bebe mais um copo de vinho. Acho que está decidindo que sou boa praça. Algo tão necessário numa mulher com quem você pensa em ter o que costumava ser chamado de um caso amoroso ilícito. Porque é disso que trata este almoço na realidade. É uma entrevista mútua para cargos desocupados. Eu poderia ter feito meu pedido de fundos para a caridade no escritório de Charles e ter sido rejeitada rápida e delicadamente. Poderíamos ter mantido as coisas formais. Charles é bem apessoado da maneira como homens desse tipo são. Embora, se você o visse numa esquina, sem se barbear e com a mão estendida, poderia achar que não. Homens desse tipo sempre parecem ser todos da mesma idade. Eles ansiavam por ter essa idade quando tinham 25 anos, e assim a imitavam. E depois que passam dessa idade, vão tentar imitá-la de novo. A ausência de peso da autoridade é o que eles querem, e juventude suficiente para gozar dela. É a idade chamada de apogeu de um homem, a idade madura, como uma fruta. Todos eles têm aquela ligeira corpulência, uma firmeza carnuda. Todos jogam alguma coisa. Eles começam com squash, progridem para o tênis e acabam com golfe. Isso os mantém em forma. 90 quilos de carne de primeira bem quente. Conheço bem. Tudo isso é apresentado em ternos caros azul marinhos com risca de giz. Uma gravata conservadora, castanha, com estampas pequeninas. Este aqui gosta de cavalos. Você gosta de cavalos, Charles? O quê? Sua gravata. Ah, não. Não particularmente. Foi presente de minha mulher. Evito qualquer outra menção à casa de Molly antes da sobremesa. Nunca faça a arenga mais séria antes da sobremesa, dita a etiqueta de negócios. Primeiro, deixe o sujeito consumir um pouco de proteínas. Embora, se meu palpite estiver certo, e Charles estiver preocupado com seu peso, dispensaremos a sobremesa e nos contentaremos com um duplo expresso. Enquanto ouço Charles, à medida que faço as perguntas obrigatórias, as regras básicas estão sendo discretamente estabelecidas. Já houve 2 menções à esposa, uma ao filho na universidade, uma à filha adolescente. Família estável é a mensagem, combina com a gravata de cavalos. É a esposa que mais me interessa, é claro.
Se homens como Charles não tivessem esposas, teriam de inventá-las. São úteis para manter à distância outras mulheres quando elas se aproximam demais. Se eu fosse homem, faria isto. Inventaria uma esposa, a criaria com pequenos detalhes, uma aliança comprada em loja de penhores, uma foto ou duas surrupiadas do álbum de alguém, um discurso sentimental de 3 minutos sobre os filhos. Você poderia atender a telefonemas falsos para si mesmo. Poderia enviar cartões postais para si mesmo das Bermudas, ou melhor, de Tortuga. Mas homens como Charles não são minuciosos em suas mentiras. Os instintos assassinos estão direcionados para outro lugar. Eles acabam enredados nas próprias mentiras ou se entregam pelos movimentos de olhos inconstantes. No fundo, de coração, são sinceros demais. Eu, por outro lado, sou uma mente tortuosa e não tenho sentimento de culpa. Meus sentimentos de culpa são por outras coisas. Já desconfio da aparência que a mulher dele terá. Bronzeada demais, fazendo ginástica demais, com olhos alertas, endurecidos e tendões demais no pescoço. Veja essas esposas, bandos delas, em pares ou em equipes, circulando em suas roupas brancas de jogar tênis no clube. Presunçosas, mas nervosas. Elas sabem que este é um país polígamo em todos os sentidos, menos no nome. Eu as deixo nervosas. Mas elas deveriam me ser gratas por ajudá-las. Quem mais teria o tempo e a expertise para massagear o ego de homens como Charles, ouvir suas piadas, mentir-lhes sobre suas proezas sexuais? Cuidar desse tipo de homens é uma arte em extinção, como escultura em dentes de cachalote e rosas de lã para enfeitar cornijas de lareira. As esposas estão ocupadas demais para isso, e as mulheres mais jovens não sabem como fazê-lo. Eu sei. Aprendi na velha escola, que não era a mesma que distribuía as gravatas. Por vezes, quando já ganhei mais um relógio de pulso ou um broche, eles nunca dão anéis. Se eu quiser um, compro eu mesmo. Quando fui abandonado em um fim de semana em favor de filhos e do chalé georgiano, penso no que poderia contar e me sinto poderosa. Penso em enviar um bilhetinho ácido, vingativo, para a caixa de correspondência da esposa em questão, citando verrugas estrategicamente situadas, apelidos, hábitos perversos do cão da família, provas de conhecimento. Mas então eu perderia poder. Conhecimento só é poder enquanto você mantém a boca fechada. Aqui vai uma para você, Molly. Menopausa. Uma pausa enquanto você reconsidera os homens. Finalmente, depois de muito tempo, chegam os pratos principais, com uma exibição de dentes e um olhar atraente do garçom. Escalopes de vitela para Charles, que, evidentemente, não viu aquelas fotografias sórdidas de novilhos sendo lixiviados na escuridão. Brochete de frutos do mar para mim. Penso, agora ele vai dizer saúde, de novo, e então fará algum comentário sobre frutos do mar serem afrodisíacos. A essa altura, ele já tomou vinho suficiente para isso. Depois ele vai me perguntar por que não sou casado. Saúde, de Charles. Tem ostras por aí? Não, respondo. Nenhumazinha. Que pena. Fazem bem para tudo. Fale por si, penso. Ele dá uma ou duas mastigadas meditativas. Por que você nunca se casou? Uma mulher atraente como você. Dou de ombros. O que devo contar a ele? A história do noivo morto, roubada da tia-avó de uma amiga? Não. Muito tipo Primeira Guerra Mundial. Será que deveria dizer fui exigente demais? Isso poderia assustá-lo. Se sou difícil de agradar, como ele poderá me agradar? Realmente, não sei porquê. Talvez estivesse esperando pelo grande romance. Talvez quisesse amor verdadeiro, com as axilas pintadas e coloridas com aerógrafo e um gosto residual amargo. Talvez quisesse manter abertas minhas opções. Naquela época, achava que qualquer coisa poderia acontecer. Fui casado uma vez, digo em tom triste, pesaroso. Espero transmitir que agi corretamente. Fiz tudo o que devia, mas que não deu certo. Que um cretino qualquer me decepcionou de uma maneira horrível demais para entrar em detalhes. Charles fica livre para pensar que poderia ter saído melhor. Há algo de decisivo em dizer que você foi casado uma vez. É como dizer que você esteve morto uma vez. Faz com que eles se calem. É engraçado que tenha sido Molly quem se casou. Seria de se pensar que seria eu. Eu é que queria 2 filhos, a garagem para 2 carros, a mesa de jantar antiga com um vaso de rosas no centro. Bem, pelo menos a mesa eu tenho. Os maridos de outras mulheres sentam a essa mesa e lhes sirvam omeletes, enquanto sorrateiramente consultam o relógio. Mas se não fizerem a menor menção sequer de se divorciar da esposa, eu os boto para fora tão depressa que nem conseguem se lembrar de onde deixaram a cueca. Nunca quis assumir o compromisso, ou nunca quis correr o risco. É exatamente a mesma coisa.
Houve um tempo em que minhas amigas casadas invejavam a minha solteirice ou diziam que invejavam. Recentemente, contudo, elas reviram essa opinião. Dizem-me que eu deveria viajar, uma vez que tenho liberdade para isso. Elas me dão folhetos com fotos de palmeiras na capa. O que têm em mente é um cruzeiro ao sol, um romance a bordo de um navio, uma aventura. Não consigo pensar em nada pior. Estar presa num navio quente demais com um bando de mulheres enrugadas, todas também loucas para ter uma aventura. Então enfio os folhetos atrás do forninho elétrico, tão conveniente para jantares solitários, onde um dia desses eles certamente explodirão em chamas. Tenho aventura suficiente bem aqui. Está me exaurindo. Há 20 anos, tinha acabado de sair da faculdade de Direito. Daqui a mais 20 estaria aposentada e estaremos no século XXI, para quem estiver contando. Uma vez por mês, acordo no meio da noite, molhado de terror. Sinto medo, não porque haja alguém no quarto, no escuro, na cama, mas porque não há ninguém. Tenho medo do vazio, que jaz ao meu lado como um cadáver. Penso, o que vai ser de mim? Ficarei sozinha. Quem virá me visitar no asilo de velhos? Penso no homem seguinte como um cavalo envelhecido deve pensar em saltar o obstáculo. Será que perderei a coragem? Será que ainda consigo? Será que devo me casar? Será que tenho essa escolha? Durante o dia fico bem. Levo uma vida rica e cheia. Existe, é claro, a minha carreira. Brilho nela como cobre antigo. Acrescento a ela como se fosse uma coleção de selos. Ela me levanta. Uma carreira como um sutiã meia taça com suporte de arame. Há dias em que a odeio. Sobremesa? Pergunta Charles. Vai comer? Charles dá uma palmadinha no abdômen. Estou tentando moderar, responde. Vamos pedir apenas um expresso duplo, digo. Faço com que pareça uma deliciosa conspiração. Expresso duplo. Uma tortura diabólica inventada pela Inquisição Espanhola, que envolve um saco de taxas, uma descalçadeira de prata e 2 padres de 130 quilos. Molly, deixei você na mão. Eu me esgotei cedo. Não consegui suportar a pressão. Queria segurança. Talvez tenha chegado à conclusão de que a maneira mais rápida de melhorar a sorte de mulheres seria melhorar a minha sorte. Molly seguiu adiante. Ela perdeu aquela redondeza de bebê, adquiriu um tom duro na voz e passou a fumar um cigarro atrás do outro. O cabelo dela perdeu o brilho, sua pele parecia desgastada e ela não dava atenção a isso. Começou a me passar sermões sobre a minha falta de seriedade e também sobre o meu guarda-roupa, com o qual eu gastava demais em sua opinião. Começou a usar palavras como patriarcado. Comecei a achá-la estridente. Molly, disse-lhe, por que você não desiste disso? Está batendo com a cabeça no muro de tijolos. Eu me senti uma traidora por dizer isso, mas teria me sentido uma traidora se não tivesse dito isso. Não tenho isto. Porque Molly estava se destruindo por migalhas. O tipo de mulheres que ela representava nunca tinha dinheiro. Estamos progredindo, dizia ela. Seu rosto estava ficando com aquela expressão viscosa, como a dos missionários. Estamos fazendo coisas. Nós quem? Eu perguntava. Não vejo uma porção de pessoas ajudando você. Ah, as pessoas ajudam, dizia ela em tom vago. Algumas ajudam. Elas fazem o que podem, lá à sua maneira. É meio como o óbvio da viúva, sabe? Que viúva? Eu perguntava. Eu sabia, mas estava exasperada. Ela estava tentando fazer com que eu me sentisse culpada. Pare de tentar ser santa, Molly. Basta. Isso foi antes dela se casar com Curtis. Agora, diz Charles. Cartas na mesa, hein? Certo, responde. Bem, já expliquei a você a posição básica em seu escritório. Sim, diz ele. Como lhe falei, a companhia já alocou seu orçamento de contribuições e doações para a caridade deste ano. Mas vocês poderiam fazer uma exceção, digo. Vocês poderiam tirar do orçamento do ano que vem. Nós poderíamos, se... Bem, o ponto principal é que gostamos de ter a ideia de que estamos recebendo alguma coisa em troca de nossa contribuição. Nada muito gritante. Apenas o que você poderia chamar de boas associações. Com corações e rins, por exemplo, não há problema. O que há de errado com mulheres espancadas? Bem, haveria o logotipo de nossa companhia, então, bem ao lado dele, essas mulheres maltratadas. O público poderia ficar com a ideia errada. Você quer dizer que poderiam pensar que a companhia espanca as mulheres? Em uma palavra, sim, diz Charles. É como qualquer negociação. Sempre concorde, depois ataque vindo de uma direção diferente. Você tem razão nesse ponto, digo. Mulheres espancadas. Posso ver isso com luzes, como uma lanchonete vagabunda de beira de estrada. Compre frescas. Meio que como anéis de cebola com galinha frita. Um terrível trocadilho, né? Chicken, né? Chicks são
moças, mulheres. Será que Molly teria achado graça? Né? Sim, não, sim. Espancadas, cobertas de lodo, depois mergulhadas no inferno. Não tão inapropriado, afinal. Molly tinha 30 anos quando se casou com Curtis. Ele não foi o primeiro homem com quem ela viveu. Frequentemente me pergunto por que ela fez isso. Por que ele? É possível que ela apenas tenha ficado cansada. Mesmo assim, foi uma escolha estranha. Ele era tão dependente, ele mal conseguia deixar que ela saísse da frente de seus olhos. Será que essa era a atração? Provavelmente não. Molly era uma consertadora. Ela achava que podia consertar coisas que estavam quebradas. Às vezes conseguia, mas Curtis estava quebrado demais, até para ela. Estava tão quebrado que ele achava que o estado normal do mundo era quebrado. Talvez tenha sido por isso que ele tentou quebrar Molly, para torná-la normal. Quando não conseguiu fazer de uma maneira, fez de outra. Ele era bastante plausível inicialmente. Era advogado, tinha os ternos apropriados. Poderia dizer que vi imediatamente que ele não era totalmente inteiro, mas não seria verdade. Eu não sabia. Não gostava muito dele, mas não sabia. Por algum tempo depois do casamento, não vi muito Molly. Ela estava sempre ocupada fazendo uma coisa ou outra com Curtis, e depois vieram as crianças. Um menino e uma menina, exatamente o que eu sempre havia esperado para mim. Por vezes parecia que Molly estava levando a vida que eu deveria ter levado, se não fosse por cautela e uma certa exigência. Na hora de ir ao cerne da questão, tenho um certo horror de limpar as marcas que ficam na banheira depois do banho de outra pessoa. Esta é a virtude dos homens casados. Alguém faz a limpeza. Está tudo bem? Pergunta o garçom pela quarta vez. Charles não responde. Talvez não ouça. É o tipo de homem para quem garçons são uma espécie de carrinho de chá de sangue morno. Maravilhoso, respondo. Por que essas mulheres espancadas não arranjam um bom advogado? Pergunta Charles. Ele está realmente perplexo. Não adianta lhe dizer que elas não podem pagar um advogado. Para ele, isso não é concebível. Charles, digo, alguns desses sujeitos são bons advogados. Ninguém que eu conheça, diz Charles. Você ficaria surpreso, rebato. É claro, também aceitamos contribuições pessoais. O quê? Pergunta Charles, que não entendeu o que eu disse. Não apenas contribuições de corporações. Bill Henry, da Confax, deu $2.000. Bill Henry teve de dar. Sei de tudo sobre sua utilíssima marca de nascença na nádega direita, que tem a forma de um coelho. Conheço o ritmo de seus roncos. Ah, diz Charles, apanhado desprevenido. Mas ele não vai ser esfirgado sem luta. Você sabe que eu gosto de pôr meu dinheiro onde vai fazer realmente algo de bom. Essas mulheres, você as tira de casa. Mas já me disseram que elas acabam voltando para a casa de onde saíram e são espancadas de novo. Já ouvi isso antes. Elas são viciadas, nunca se satisfazem com apenas um murro no olho. Doe seu dinheiro para a Fundação do Coração, digo. E aquelas ingratas pontes de safena triplas irão acabar entupindo de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde. É só o que querem. Touché, diz Charlie. Ah, bom. Ele sabe alguma coisa de francês. Não é um ignorante completo como tantos outros. Que tal levar você para jantar, digamos, ele consulta a agenda, uma daquelas que todos eles levam no bolso, na quarta-feira. Então você poderá me convencer. Charles, digo, isso não é justo. Vou adorar jantar com você, mas não como preço para a sua contribuição. Doe primeiro, então poderemos jantar juntos de consciência limpa. Charles gosta da ideia de uma consciência limpa. Ele sorri e pega o talão de cheques. Não vai ser mais pão duro do que Bill Henry. Não a esta altura do campeonato. Molly veio me procurar em meu escritório. Não telefonou antes. Isso foi logo depois de eu ter deixado meu cargo de lacaia de alta classe na companhia e ter aberto minha firma. Agora tinha os meus lacaios e estava lutando com o problema do café. Se você é mulher, as mulheres não gostam de vir lhe trazer café. Os homens também não. Molly, o que há de errado? Perguntei. Você quer um café? Já estou tão ligada que não aguentaria, respondeu. Ela parecia mesmo ligada. Havia meias luas sob seus olhos do tamanho de quartos de limão. É o Curtis, disse ela. Posso ir dormir em sua casa esta noite? Se eu precisar? O que ele fez? Nada, disse ela. Ainda não. Não é por causa do que ele fez. É por causa de como ele está. Está a caminho do abismo. Que sentido? Há pouco tempo começou a me dizer que eu estava tendo casos no trabalho. Ele achou que eu estava tendo um caso com Maurice, que fica do outro lado do corredor. Maurice! Exclamei. Tínhamos sido dos colegas de faculdade de Maurice. Mas o Maurice é gay! Mas aqui não estamos falando racionalmente. Então ele começou a dizer que eu ia abandoná-lo. E você ia?
Não ia, mas agora não sei. Agora acho que vou. Ele está me obrigando a isso. Ele está paranoico, afirmei. Paranoico, disse Molly. Uma câmera de grande angular para fazer fotos de maníacos. Ela baixou a cabeça sobre os braços e riu. Riu a não poder mais. Venha esta noite, eu disse. Nem pense no assunto, apenas venha. Não quero me precipitar, disse Molly. Talvez as coisas se ajeitem. Talvez eu consiga convencê-lo a procurar ajuda. Ele tem andado sob muita pressão. Tenho de pensar nas crianças. Ele é bom pai. Vítima, disseram nos jornais. Molly não era vítima. Ela não estava desamparada, indefesa, desesperada. Estava cheia de esperança. Foi a esperança que a matou. Liguei para ela na noite seguinte. Achei que ela viria para minha casa, mas não tinha vindo. Também não tinha telefonado. Curtis atendeu. Ele disse que Molly tinha viajado. Perguntei-lhe quando ela voltaria. Ele disse que não tinha ideia. Então começou a chorar. Ela me deixou, disse. Bom para ela, pensei. Ela se decidiu afinal. Foi uma semana depois que os braços e pernas começaram a aparecer. Ele a matou enquanto ela dormia. Pelo menos esse crédito dou a ele. Ela não soube. Ou pelo menos foi o que ele disse, depois que começou a se lembrar. Inicialmente afirmou estar com amnésia. Desmembramento, o ato de esquecimento consciente. Tento não pensar em Molly assim. Tento me lembrar dela inteira. Charles me acompanha até a porta. Passa pelas mesas com toalhas brancas, uma após a outra, cada uma segura no lugar por no mínimo 4 cotovelos vestidos com risca de giz. É como o Titanic pouco antes do iceberg. Poder e influência se exibindo sem preocupação com o mundo. O que eles sabem a respeito dos servos no alojamento de terceira classe do navio? Que se danem todos e passo o vinho do porto. Sorriu à direita, sorriu à esquerda. Alguns rostos conhecidos aqui, algumas marcas de nascença conhecidas. Charles me segura pelo cotovelo, como quem é proprietário, mas de maneira discreta. Um toque leve, a mão pesada. Não penso mais que alguma coisa possa acontecer. Não quero mais pensar assim. Acontecer é aquilo pelo que você espera, não o que você faz. E alguma coisa é uma ampla categoria. Não é muito provável que vá ser assassinada por esse homem, por exemplo. Também não é muito provável que me case com ele. Agora, neste momento, nem sei se chegarei a arriscar sair para jantar na quarta-feira. Ocorre-me que, na verdade, não tenho obrigação de sair para jantar. Não se não se quiser ir. Pelo menos algumas opções permanecem abertas. Só o fato de pensar nisso faz meus pés doerem menos. Hoje é sexta-feira. Amanhã de manhã farei uma caminhada acelerada de cerca de 1 hora no cemitério para fortalecer a musculatura das coxas. É um dos poucos lugares que se pode fazer isso nessa cidade sem ser atropelado. Não é o cemitério em que Molly está enterrada, seja lá o que for que eles conseguiram juntar de seu corpo para enterrar. Mas isso não importa. Escolherei uma sepultura na qual poderei fazer meus alongamentos de perna e farei de conta que é a dela. Molly, direi. Não concordamos em algumas coisas e você não aprovaria meus métodos, mas faço o que posso. O ponto fundamental é que dinheiro é dinheiro e põe comida na mesa. Ponto principal, responderá ela. Aquele que você bate quando desce ao fundo para onde está indo. Depois disso, você fica onde está, ou então sobe. Eu me inclinarei, tocarei na terra, ou tão perto quanto puder, sem causar uma distensão. Porei uma coroa de dinheiro invisível sobre o túmulo dela. Bom, agora vamos à prática do Clube do Conto, que é cada um de vocês, né, eleger uma palavra-chave. Eu vou pedir também que vocês se apresentem. Eu já conheço todo mundo, mas isso vai ficar gravado e vai ser enviado para as outras pessoas que frequentaram o Clube do Conto. Então, é bom que vocês primeiro se apresentem. Meu nome é Gabriel e tal. E depois vocês falem a palavra-chave e comentem a palavra-chave que vocês escolheram. Por que motivo vocês escolheram? Detalhe, né? Até para a Kátia, que fez doutorado em História, a palavra-chave é diferente de ciências sociais, tá? Ela não é a palavra que resuma o texto, que seja o centro do texto, que seja o tema do texto. Ela é apenas um aspecto do texto sobre o qual você gostaria de comentar. Você escolhe a palavra-chave que você quiser. Pode ser qualquer uma, desde que você queira fazer um comentário sobre essa palavra-chave. Pode ser alguma coisa que impressionou a gente. Impressionou, que tem a ver com você, que você gosta, que você quer relacionar com outra literatura, qualquer motivo. Mas não é como você lê um texto de história, tá, vai ler... o capítulo 2 do Marx, a palavra-chave, fetiche, entendeu? Fetiche da mercadoria, não é assim.
ou um conceito lá do direito penal, responsabilidade, ou sei lá o que, eu não conheço nada do direito penal, mas enfim. É uma palavra livre que você acha interessante comentar. Então podemos começar com você. E a gente vai rodar assim, ó. Você diz em que página está e fala da palavra. Uma coisa que me tocou assim muito aqui, porque eu percebi que ela faz muitos jogos de palavras, né, no texto, com vários objetivos, assim. Primeiro, os jogos de palavras que elas faziam quando jovens, né, quando as pessoas xingavam e elas davam um novo significado para cada palavra, para meio que desconstruir, dar uma ressignificada, né, para mudar aquela realidade, né? Então, isso para mim, assim, isso permeia o texto todo, né? No que a autora está fazendo e no que as personagens estão fazendo. Se bem que eu fiquei desconfiada que a própria Margarete é ela, entendeu? Não sei, depois você fala se que ela faz no final. Você também teve essa impressão? Essa sensação. E aí, por causa desses jogos de palavras, assim, quando chega no final, lá no... Eu até botei aqui, né? Anotei isso. Porque ela fala assim... Que página? Na página 187. Tá, para todo mundo poder acompanhar. Ela fala assim, desmembramento. O ato de esquecimento consciente. Quer dizer, isso não é a definição de desmembramento, né? Mas aí ela fala, tento não pensar na mulher assim, tento me lembrar dela inteira. Aí, poxa, mas em inglês, dismember, parece com remember, né? Então eu achei muito legal, assim, ela fazer esse jogo com dismember, o cara picou a mulher, né? Desmembrou. E aí ela... E de início ele disse que não se lembrava de nada. E não lembrava, exatamente. Ele do esquecimento consciente. Isso, ele estou com amnésia, desmembrou a mulher, e aí a personagem... Como é o nome? Molly. Não, a Molly não. Quem está contando não tem nome, né? A advogada que não... Amiga a da narradora. Molly. Só aparece Curtis, dois nomes, Charles, né? E ela, ela aqui, a narradora, né? E aí a narradora pega, desmembrar, e aí ela fala, mas eu vou... remember, né? Eu vou lembrar, deve ser, né? Porque em inglês, a gente não tem o texto em inglês, mas deve ser a palavra que ela usa lá, foi traduzida, né? Em português não soa, mas quando você pega dismember e remember, né? Impossível, né, não fazer essa associação. Quer dizer, eu fiz, né? Anotei aqui. Foi isso que me bateu muito, assim, por causa dos jogos de palavras, os jogos que ela faz, jogos de linguagem, né? Que ela faz aí no meio do texto, né? Não, perfeito, que elas tinham intenção, quando entraram na faculdade de Direito, né? E a gente tem que ver, assim, no mundo ocidental, né? O direito é algo absolutamente central, porque está ligado à própria questão da propriedade privada, está ligado à questão da legitimidade dos governos, dos contratos, do casamento e, portanto, da sucessão. Quer dizer, todo o funcionamento da sociedade, ele é mediado pelo direito, né? O direito as normas do direito, desculpe falar, tem gente que entende muito mais disso que eu, mas elas tinham esse sonho de modificar, né? E elas perceberam que elas estavam num ambiente muito patriarcal, né? Em que não havia essa possibilidade, né? E perceberam, inclusive, assim, não, teria que se começar por uma esfera superior, que era dos juízes. E elas iam começar lá embaixo, iam começar com advogados. Quer dizer, a chance delas modificarem, então, era um pouco... remota, né? Era quase uma impossibilidade, era remota. Mas elas demonstrando essa vontade que elas tinham, né, que nem você falou, elas procuravam desconstruir. A Molly, por exemplo, na página 186, quando ela fala, quando a amiga diz, ele está paranoico, afirmei. Paranoico, disse Molly. Uma câmera de grande angular para fazer fotos de maníacos. E começa né? a rir. E era o próprio marido dela, né? Então, e ela alivia a tensão ali nisso. E ali ela ria, não poder mais, mas é praticamente o último momento que as amigas estão juntas. Ela já está prevendo a própria... A Molly já estava percebendo o que ia acontecer. Né? Aí também
tem toda uma outra questão, mas eu não quero falar mais não, porque eu não quero atrapalhar a palavra-chave de ninguém. Quero me circunscrever ao comentário da sua palavra-chave. Vamos agora, Martin, nosso Dom Quixote. Eu sou Martin. A palavra-chave que eu escolhi tem a ver com o que a Kátia trouxe, página 175, estridente. É a primeira vez que aparece essa dinâmica dessa brincadeira delas, né? E, só que ao mesmo tempo também, como é que é? É um momento que ela, né, fala ali da primeira vez dela que elas saem para tomar café nos intervalos, nos matar de rir, inventando significados idiotas para as coisas que eram chamadas pelos rapazes, ou de que mulheres em geral eram chamadas. Nós sabíamos que estavam se referindo a nós, né? Então, enfim, estridente, esganiçada, histérica, mandona, né? Tem ali uma sequência dessas palavras, né, que depois amplia essa dinâmica delas, né, para palavras em geral. Enfim, estridente é a primeira vez assim que aparece, né, essa brincadeira, e essa brincadeira de subverter, de uma mulher subverter essas palavras que são muitas vezes dirigidas a partir de homens, né? Homens dirigem-se a mulheres assim, com essa coisa de, enfim, objetos ou histéricas, né, que é a palavra que está aqui, óbvio, né? Enfim, elas estão nesse mundo masculino, né? Um masculino por base, né? Elas estão meio que se infiltrando nesse mundo, carreira de advogado, geralmente advogado é homem, né? Nesse mundo aqui de 20 anos, 40 anos atrás, né? Porque o texto ela fala que 20 anos vai acabar o século, eu entrei na faculdade de 20 anos, então 1980. Né? Sim, o livro é de 91. Então, enfim, elas estão ali estudando anos 60, né? Então elas ainda são meio que intrusas no ninho, né? E, enfim, a forma como elas enquanto intrusas no ninho vão construindo, ou a narradora especificamente, né, vai construindo um caminho ali por ele, mas eu já estou me entendendo, não é mais do que eu deveria. Não, ótimo você colocar essa coisa do estridente. Na verdade, aqui é um conjunto de estereótipos referentes não somente a mulheres, mas a mulheres que ousam tentar participar de igual para igual com os homens. Então é estridente, tá fazendo muito barulho, esganiçada, tá gritando, ela tá ficando até esganiçada, sabe como é que é? O homem não, fala alto, grita, não tem problema, mas a mulher, esganiçada, é ridicularizado, né? Histeria é outro. Não, você está fazendo uma tempestade em copo d'água, você é histérica, né? Você é louca. Mas o pior é o final. Ela dá destaque para Mandona. E Mandona é a questão mais forte. Mandona é dizer para a mulher, olha, você está querendo assumir uma posição de mando que você não pode assumir. O homem, antes de assumir uma posição de mando, ele é um líder. E a mulher assume a posição de mando, ela é uma mandona. Entendeu? Então, é a subversão, digamos assim, da participação feminina a partir de estereótipos que visam imobilizar a ação da mulher, né? A mulher está ali vigorosamente defendendo o ponto de vista dela. Essa mulher é histérica. O que está vendo com você? Você brigou com o marido? Você tá naquele período do mês, entendeu? Então, todos esses... E ela não fica satisfeita com Mandona. Essa assim, deveria haver alguma coisa melhor para Mandona. Então ela chama atenção para Mandona, porque Mandona é o crime principal, né? A histeria, a estridência, o esganiçado é só um caminho. Agora, a mulher que realmente consegue se posicionar e liderar, ela é uma Mandona. Por que quer mandar em todo mundo? Está com essa mania de Mandona e tal. Que é o termo que fica aqui salientado pelo fato de que ela diz não. Mandona a gente precisava refinar mais, porque Mandona é o que é mais central. E isso que elas buscavam, elas buscavam posição de Sim, de buscavam uma mando. posição de mando. E aí sim. ela reforça com a questão do café, né? Sim. Que para a mulher, a outra mulher não gosta de servir café, nem o outro homem. Perfeito. Sim. Agora você só pode se apresentar e falar da sua palavra-chave. Tá bom. Desculpa, eu estou muito triste. Eu sou Luciana, a minha palavra-chave é esperança. Página 186. Aqui ela fala, vítima, disseram nos jornais. Molly não era vítima. Ela estava desamparada, indefesa, desesperada. Estava cheia de esperança. Foi a esperança que a matou.
E assim, isso é muito coerente com as características da Molly, e da narradora, porque eram duas idealistas, cada um agiu à sua maneira, né? A Molly continuou na luta feminista, de igualdade de gêneros, e a narradora foi por outros caminhos, buscando também ideais de igualdade, mas de outras nuances. E, assim, o que a gente pode levar para o dia a dia é que a esperança realmente é a palavra que mata muitas mulheres até hoje, nos relacionamentos. As mulheres vítimas de feminicídio, elas acreditam muito que elas podem mudar o outro. Elas têm esperança de que aquilo ali vai mudar. Que ele vai virar um príncipe. Que o Sam vai virar um príncipe. De que elas são capazes, ela é a síndrome da salvadora. E ainda há a ideia, assim, de que foi a fraqueza e a fragilidade dessa mulher que permitiu ela ser massacrada. Não, foi o fato de que tinha um psicopata ali, né? Não, e a força que ela acreditava que aquilo era possível. Não, sim, mas eu estou dizendo que a crítica que ela faz à palavra vítima, né, é a essa ideia de que a fragilidade tornou essa mulher, quase que ela é um pouco culpada, porque se ela fosse um pouco mais forte, ela era fortíssima, né? Sim. Mas o cara matou ela, inclusive, dormindo com os instrumentos dele, com o martelo e tal, né? Agora, só uma coisa que, aproveitando que a Luciana estava falando dessa vontade delas de mudar, uma coisa que é importante, que aparece, a narradora diz, que ela e a Molly não eram de boas famílias. Então, elas eram duplamente intrusas. Eram intrusas de gênero e eram intrusas de classe. Talvez por isso elas estivessem tão interessadas e tivessem tanta sensibilidade quanto a necessidade de mudar como o direito funcionava, né? Enquanto que esses homens aqui que aparecem já eram de boas famílias, que já entra na faculdade de Princeton, o pai já doou não sei quanto para Princeton, e o cara já entra, já é o terceiro, quarto da família que entra para aquela faculdade, entendeu? Que eram a manutenção do status quo, e que essas mulheres são ruído. Elas são ruído em termos de gênero, são ruído em termos de classe também. Tá? Vamos agora. Você. Bom, meu nome é Lucas, e a minha palavra-chave é a que intitula o texto, né, o conto, que é peso. E eu achei muito bacana, principalmente o começo, né, que ali na página 173 coloca, né, estou ganhando peso, não estou ficando maior, apenas mais pesada. Isso não aparece na balança, tecnicamente continua mesmo. Que, pra mim, né, acho que, vamos dizer assim, sociologicamente daria para falar muito essa questão do gênero, né? Mas como não é o meu lugar de fala, algo que me toca assim, mas também tem a ver muito com essa questão de gênero, é dessas marcas que vão ficando, né? Principalmente daquela que a Molly morreu de esperança e a outra, a narradora, ela ficou viva, mas ela ganhou essas marcas que a gente não consegue dizer, que fazem parte do nosso corpo, que nos constituem e que são esses atravessamentos. E cada um, né, tem o seu. E eu interpretei muito dessa parte, principalmente porque no começo eu pensei muito como ela contando isso depois do que já aconteceu, né? E dessa marca que entra no corpo, você não sabe como é que entra e que fica e que constitui, que de alguma forma a gente quer tirar, mas que permanece em nós, né? E eu achei isso muito bonito porque poderia se pensar, né, que essa narradora ela é menos valente do que a Molly, né? Mas eu acho que é uma discussão que eu não penso assim, mas que eu acho muito bonita de ela falar. Estou ganhando peso e estou ficando maior, mas não sei de onde isso vem. E conta toda a história da Molly, né? Eu achei isso muito bonito, assim. Eu interpretei isso como o peso do tempo. E também o peso da culpa, né? Porque ela também é carregada de sentimento de culpa, né? Que seria uma outra palavra-chave porque ela leva uma culpa. Né? Como que eu não vi isso? Palavra-chave tem que aparecer no texto. Até aparece, mas só estou chamando a atenção, para a gente não falar conceito. A gente tem que mergulhar no texto e escolher assim, né? Quando ela diz assim, tudo está se tornando trabalhoso demais. Sim. E eu gosto da frase que é uma densidade de células como se eu bebesse metais pesados. Porque dá a ideia ao mesmo tempo de peso, de intoxicação, de um veneno que ela mesma está ingerindo, né, pelo que ela escolheu. Pesados, que ela depois, no começo ela fala dos pés pesados e lá no final ela fala, também. Meus pés até vão doer menos. Né, mas tem outro aspecto que, assim, é uma mulher na menopausa, né, que está entrando na menopausa. Ela já está na meia idade. Ela fala aqui dos fogachos
E tem a parte que a 179 ela fala da menopausa. Ela fala dos fogachos, então assim, é uma mulher que está sentindo realmente o peso da idade. Ela já está... E aí, quando ela define menopausa, uma pausa enquanto você reconsidera os homens, ela tá, a questão da Molly fez ela também reconsiderar qual é o papel dela. Na 181, ela diz, penso, o que vai ser de mim? Ficarei sozinha. Quem virá me visitar no asilo de velhos? Ela tem dificuldade, primeiro, de cada vez mais, de continuar a lidar com esses homens dessa maneira bem cínica, sabe? Né? É uma coisa assim, meio que ela se aproveita deles e... Ela manipula, manipula, mas é o jeito que é o jeito dela se vingar, né? Não, mas não é só se vingar. Eu acho que ela vai pelas brechas que ela consegue entrar. É que nem ela faz com a linguagem aqui. A linguagem, você vai indo por onde dá para ir. É isso que ela faz. Mas as brechas estão levando aonde? Aí é que tá o balanço que ela tá fazendo, né? Money is money. Ela fala, mole, dinheiro é dinheiro. Ela quer o dinheiro dos caras, né? Pra causa. Pra causa. Sim, essa brecha existe. Essa existe. É. Mas para ela, construindo alguma coisa para ela, não tem. A gente está julgando. Não parece pra ter. Ela tá valendo a pena. Não, mas ela diz assim, penso não, eu estou julgando não, estou pegando o que ela diz, na página 181. Penso no homem seguinte como um cavalo envelhecido deve pensar em saltar o obstáculo. Ela está sentindo esse peso. Né? Ela está cansada. Ela está cansada. Será que perderei a coragem? Será que ainda consigo? Ou então ela está se rendendo. Será que devo me casar? Será que tem essa escolha? Será que eu já passei, já está tarde demais? Se eu quiser, será que eu ainda posso? Ela está em crise, ela não está assim. Ela começa assim parecendo ser muito eficiente. Ela está dominando a situação. Né? Aliás, mas depois ela mostra a própria fragilidade também. Claro, porque ela vive uma contradição, né? Sim. Ela se sente poderosa, ela fala assim, o silêncio, eu fico calada, eu tenho poder, eu posso falar coisas, mas ao mesmo tempo ela tem que ficar calada. Ela só pode ser calada na escuridão, enquanto ela fica aí escondida. Isso é uma tensão, né? Isso é um personagem. Gabriel, essas duas coisas. Agora é você, vamos lá. E eu tô falando? Não, tá ótimo, depois a gente volta para a discussão geral, só queria que todo mundo primeiro fizesse a sua palavra-chave. Tá, meu nome é Gabriel, a palavra que eu escolhi foi sapo. Eu não lembro qual foi a página, mas... Ela é uma pejorativa. Sapo. Sapo. O que eu no 7,5. O que eu queria comentar é algo parecido com o que a Luciana falou, de que muitas mulheres se relacionam com homens e tentam mudar esse homem, para tornar algo melhor. Daí no texto eu achei engraçado que ela cita que acredito que os sapos seriam os homens, né? Daí ao invés de sair beijando cada um e tentar transformar em um príncipe, ela simplesmente pega de todos os sapos o menos pior e começa a olhar o lado positivo. As verrugas. E outra coisa também que eu pensei, não relacionada a essa palavra, foi o que tu acabou falando também, o que ela citou de... Depois de um tempo, né, no trabalho, que ela meio que usa os homens ali para alcançar o lugar que ela quer chegar, e depois ela, quando chega na menopausa, ela começa a repensar, né, tipo, se ela realmente deveria se relacionar com os homens, ou se existe a possibilidade dela fazer isso, e se é realmente o que ela queria. Se faz parte do que ela tinha em mente. Se há uma necessidade de realmente se relacionar com o homem ou não. Algo por aí, mais ou menos isso. É interessante essa coisa do sapo, porque a Molly era advogada, né? Provavelmente praticamente pro bono, né? Que não recebia nada ou quase nada, de mulheres que eram espancadas. Então ela cotidianamente, né, se deparava com a realidade de homens agressivos, violentos, praticamente assassinos ou em vias de se tornarem assassinos, né? E homicidas, ou pelo menos com instinto homicida muito forte. E aí a contradição é que a Molly, ela quase que para compensar simbolicamente isso, é bom que tem o nosso amigo Lucas aqui, que é psicólogo, né? Para compensar isso, ela resolve acreditar no príncipe encantado. E num sapo que vai se transformar num príncipe encantado. Entende?
Então veja a contradição da Molly. Ela mesmo... É como se para ela continuar acreditando na possibilidade de mudança, ela tivesse que inventar uma idealização assim tão absurda, tão estapafúrdia, sobretudo para quem está vendo cotidianamente, né? Que nem sapos os caras eram. Os caras eram, sei lá, leões e pitbulls. O cara tem um pitbull. O Charles tem um pitbull. É engraçado. Mas Essa piada que ele faz é do pitbull. É pitbull. Aquela situação, né? Comigo não vai. Comigo vai ser diferente. Porque eu sou melhor. Entendeu? E nessa linha que ele falou assim que a narradora ela usa os homens, mas ela é ciente de que ela também é usada. Sim. Tem aqui na página 79, quando ela fala dos anéis, que ela fala, por vezes, quando já ganhei mais um relógio de pulso ou um broche, eles nunca dão anéis. Se eu quiser, eu compro eu mesmo, porque o anel significa compromisso, né? Então, anel não. E aí ela chama de concessões, né? Essa manipulação. Ela reconhece que ela faz as concessões, mas é muito legal, porque a autora bota no texto isso, porque isso é uma realidade. As mulheres, para sobreviver na sociedade patriarcal, muitas vezes você vai fazendo concessões. Você vai, entendeu? Por outros caminhos. Você vê, olha o discurso mais usual que existe. Quem é que manda na casa? A mulher manda dentro da casa. Cara, ela não trabalha. O cara que bota o dinheiro dá a voz de comando, então tem a ilusão de que a mulher manda dentro de casa. Né? E é interessante que o texto acaba, agora a gente já pode falar do texto, né, também de uma maneira geral, ele acaba apresentando, né, 3 modelos possíveis para essas mulheres que fizeram faculdade, que têm uma profissão. Né? O primeiro modelo é o da Molly, né, a militante. O segundo modelo, que aparece na página 178, são as mulheres que casam com esses homens ricos. E que aí elas vivem essa vida, já desconfio da aparência que a mulher dele terá, bronzeada demais, fazendo ginástica demais, com os olhos alertas, endurecidos e tendões demais no pescoço. Tem até uma parte que ele fala, tipo, nesse sentido de ser bonita demais para gozar dela, né? Eu não lembro onde que é, mas tem uma frase assim. E que elas são presunçosas, mas são nervosas, né? Elas sabem que é um país polígamo e eu as deixo nervosas. E ela nem a militante, nem aquela que se encaixou para ser um adorno. Então, por isso que eu achei engraçado, porque você no começo falou que a autora falou, eu não sou feminista. Aí tem uma hora aqui também, assim, é como se ela dizia, eu não sou estridente, eu não sou assim, eu vou Por isso que achei interessante, né? Que e tem um momento que ela faz a crítica da Molly, que a Molly começa a ficar muito exacerbada na militância, que ela começa a achar a Molly estridente. Quer dizer, ela se aproxima aí da visão masculina que antes ela criticava e fala, pô, mas também já tá demais, Molly. Mas vocês acham que se a Molly não tivesse sido morta ia mudar a narrativa? Porque aqui parece que, tipo, a gente tá, na minha interpretação, parece que tá chegando assim, mas a Molly meio que o problema foi que ela foi militante demais e chegou a morrer. Não. Porque ela foi militante de menos. Se ela tivesse coerente com a militância dela, ela dizia, não, peraí, eu tenho que ver um homem que realmente... O problema é ela se achar consertadora. Quem matou ela foi a esperança, né? Eu vou consertar tudo e vou consertar isso aí também. O que matou foi que o cara era um assassino. Ela tinha o direito de ter esperança do jeito que beijar sapo, fazer tudo que ela queria. Mas ela não foi atenta aos sinais. Sim, mas esperança que não está bem fundamentada porque isso que me pegou. Claro que foi o cara que matou, não é ela que é responsável. Porque isso que me pegou assim muito do que muda o caminho de uma para a outra, sabe? Nesse reconhecimento dos sinais, eu acho que ambas reconheceram, né? Por mais que a Molly escolheu estar com esse cara, mas eu acho que o problema não foi foi querer continuar num caminho que ela já não sabia que possivelmente ia acabar assim, né? Mas ela descreve a Molly no início como uma pessoa meio bagunçada externamente. Talvez essa bagunça também fosse interior, né? Talvez isso tenha gerado essa situação meio que
Não seria irradia a palavra, seria meio... É que foi meio que trágico, né? Mas assim, ela meio que se jogou. Ela fez uma armadilha pra ela mesma, né? Porque casou, isso aí durou um tempão, ela teve 2 filhos com o cara, entendeu? Eu acho sensacional também, além dessa questão, que está ligada a essa questão, a maneira como como a narradora esculpe a personagem do Charles, né? Ela esculpe a personagem do Charles de uma maneira incrível. Charles é bem apessoado da maneira como homens desse tipo são. O Charles a narradora, ela tem uma acuidade de percepção de papéis sociais, sabe, de como cada um procede e o seu papel dentro da sociedade. E ela desmonta isso. Embora, se você ouvisse numa esquina sem se barbear e com a mão estendida, poderia achar que não. Quer dizer, ela mostra que aquela aparência dele, todo aquele negócio, na verdade é uma coisa tão superficial, tão frágil. Bastaria ele não se barbear. Né? E previsível. Previsível. Homens desse tipo sempre parecem ser todos na mesma idade. Aí ela chama atenção para a questão da idade madura, que é outro estereótipo de liderança, né? E que aquele homem com uma determinada idade não pode ser velho demais, que é o Biden, entendeu? Não pode ser nome jovem demais. Tem que ser aquele homem maduro, né? Não maduro propriamente, mas um homem maduro. O maduro não é nada. Não, maduro também não. Maduro não. Mas ela chama atenção para uma classe, sabe? Para um grupo de advogados que nos Estados Unidos tem um peso enorme. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos não se faz graduação em direito. Não existe. O direito é pós-graduação. Então ninguém que não tem uma graduação não pode fazer. Pô, imagina, a faculdade, os caras já arrancam o couro lá para você pagar. Você tem que fazer a faculdade, depois a pós-graduação, e depois você vai, né, progredir. São todos eles, né, com aquela ligeira corpulência, uma firmeza carnuda, jogam alguma coisa. Cara, é incrível. Não, ele fala assim, os procedimentos são todos eles esperados. Isso no texto é dramatizado quando ela diz, eu sei que ele vai dizer que está com excesso de peso, vai pedir um expresso, eu sei que ele vai fazer piada com a ostra, eu sei que ele vai perguntar por que uma mulher como eu, linda como eu, não se casou, etc. E ela acerta tudo. Isso revela uma diferença bem grande entre ela e a Molly. Ela tem conhecimento dos homens e é analítica. Sim. E a Molly não tinha essa visão, essa análise. Ela não conseguia pegar essas minúcias do comportamento do outro. Mas também tem um lado assim do desconhecido, né? Ela diz que conheceu o marido da Molly, não gostou, mas também não sabia dizer por quê. Mas não podia prever, mas percebeu alguma coisa. Não tinha uma coisa que não estava batendo. Percebeu alguma coisa, verdade. Ela era analítica em relação a que eu acho que esse é o principal diferencial, né? Sim. Eu acho que a coisa dela dizer que a Margaret Atwood dizer que ela não é feminista, ou que ela não escreve assim, digamos assim, tendo o programa feminista, né? É que ela mostra que as coisas são muito mais complexas. Nenhuma das duas, nem a narradora, nem a Molly, eram perfeitas. Todas as duas a gente pode dizer, olha, mas tinha isso, mas tinha aquilo. A Molly não aparece tanto se questionando, embora a Molly apareça já pensando em buscar abrigo, né? E pedir socorro. Ela já sabia que alguma coisa estava errada. Ela falou, não, alguma coisa está errada, está, né, descontrolada. E ela, por sua vez, é atravessada de culpa em relação a Molly, ela é atravessada, né, de indagações em relação ao futuro dela, né, porque essa prática dela não é sustentável, né? Não, ainda também é assim, né, como é cansativo você tá dentro, você tá no sistema, que você tem que usar as regras do sistema para subverter o sistema. É difícil demais, né? É o que a narradora faz aí, né? Ela fica o tempo todo. E depois que ela domina o código, né, daqueles homens,
ela domina o ritual, né? Ao invés de conversar no escritório, o cara me chama para jantar. Aí ele começa a perguntar uma coisa, ela já sabe vai perguntar outra. Ela já sabe aonde ele quer chegar. Exatamente. Ela já sabe que ele vai citar a mulher, os filhos, não sei o quê, para dizer, olha, meu casamento é estável, então você já está avisado. Se você quiser ter um caso comigo, você tem, mas não queira mais nada do que isso, porque, né? Eu tenho a hipoteca para pagar, 3 carros na garagem. E ela já mostra para ele, olha só, eu sei fazer, eu chantageio bem, tá? Aqui, arranquei dinheiro do outro ali porque eu conheço os segredos. Tudo bem, vambora, mas eu... Não, ela não diz isso para ele. Ela pensa não, assim. ela joga... Ela joga a maldade do outro. Ela joga com a vaidade, aí ela joga com a competição entre homens, sobretudo entre homens poderosos e ricos. Ela diz que o fulano de tal desde 2000 e pensa, então ele não vai dar menos do que 2000. Né? Inclusive quando ela anda no restaurante, e também já é assim, é o restaurante que aquelas pessoas vão. Né? Ela diz, não, eu me lembro de alguma tatuagem aqui, não sei o que ali, eu estou passando por vários, né, e ele já botando a mãozinha, assim, todo dono, né? É o quanto, assim, nada para ela é surpreendente, aquele mundo já foi totalmente decifrado por ela. Decifrado. E o prazer dela de fazer isso, obviamente, diminui, né? Vai ficar sendo repetição. E mesmo como tu falou que ela é muito analítica, a morte da Molly foi algo crucial para ela repensar o que ela vai ser daqui para frente, o que é a identidade dela. E eu achei isso bem bacana, porque deixa em aberto, né? Ela não, o conto não continua, mas a morte da Molly, né? Por mais que ela não era tão analítica que a outra, deixa em aberto o que a narradora pode ser daqui para frente. Sim. E é repensar a vida dela. Eu achei isso bem bacana, principalmente na parte que ela fala de caminhar ali pelo cemitério, né? Mas deixa bem engraçado, né? Mostra todas as opções dela, mas mostra também que ela vai continuar com essa coisa dos jogos imaginários. Não, vou fingir que é o túmulo dela, não precisa ser o dela, vou fingir, aí eu vou botar uma coroa de dinheiro né? Imaginário. É legal, né? Porque... o dinheiro aí é um pouco assim, o princípio de realidade, né? Tipo assim, Molly, você devia estar mais atenta ao princípio de realidade. Quer dizer, a gente para mudar, o juiz a gente não vai dominar, mas de alguma maneira a gente tem que se filtrar nesse mundo e é uma coisa que esse dinheiro, no caso, está sendo usado para a casa da Molly, que vai ajudar, que vai ajudar outras mulheres, né? Então essa coroa invisível de dinheiro é Molly, ó aqui o princípio de realidade que você devia ter tido, sabe? E que você não teve, né? Por mais que ela fosse maravilhosa e tal. Inclusive essa parte fala das mulheres espancadas, nossa, quando eu mas li... é surreal o papo, né? É muito forte dele, mulheres espancadas, mas vai parecendo logo. Como que vai confundir isso? Essa parte é pesada. Eu também. Essa parte é muito pesada. Essa parte do Charles, ela tem que engolir uma coisa assim, tipo... Sim. Mas ela fala, não, a retórica você nunca diz que está contra o que o outro falou. Isso. Você concorda e você ataca por outro lado. Ah, você tem razão, mas olha só, tal, né? Então ela já está... quer dizer, esses homens até certo ponto são controlados por ela. Sim. Ela é uma mandona silenciosa. Ela faz aquilo que... Então, assim, agora só estou completando. Ela é uma mandona silenciosa, ela tem ciência de que é mandona, então por isso que foi tão difícil para as duas definirem o que seria mandona. Porque mandona é a essência delas. Dela. Pode ser, mas também porque mandona é a acusação mais forte que se faz a ela, né? Fazem as mulheres que tentam assumir a posição de poder. Né? As outras não faz sentido, mandona não faz sentido. É o oposto que ela quer alcançar, né? Mandona é num sentido negativo, mas ela quer alcançar uma... Mandona é negativo se for para mulher, né? Mandão é ótimo. Sim, né? Um líder. Homem nunca se chama líder. É um grande líder. Mas faz sentido quando ela deixa aberto que tem que ter um significado. Tem que ser refinado esse significado. Nós podemos refinar esse significado. Então esse significado é nosso. Ela adivinha como é que esse homem vai pensar, como é que ele vai agir, fica se perguntando se vale a pena. E ela tem uma hora que ela diz assim, não, mas eu estou muito bem, obrigado. E ela diz assim,
Se eu quiser, eu vou no almoço de quarta-feira. Se não quiser, eu Se não não vou. quiser, eu não vou. Porque ela Tem faz ele escolha. assinar o cheque, ela o Ela tempo já tá com todo, o cheque. ele é um patinho na mão dela, porque ela fala assim, não, você também tem contribuições individuais. Uhum. Ela ataca pelo outro lado. Isso. O fulano de tal, ele deu $2.000. Já sabe, bom, ele não vai dar menos de $2.000. E essa assim, principalmente querendo aquilo que ele está querendo, né? Que ele quer ficar bem com ela. Aí ele, não, a gente vai discutir Ela fala, não, mas não vamos ligar, vamos separar as coisas, né? Você faz a sua contribuição e vai ser um prazer jantar com você, mas depois ela diz para ela mesma, mas eu não sou obrigada a jantar. Quer dizer, ela está nesse contínuo, repetindo isso, mas ela guarda uma certa independência. Só que tem uma outra coisa que também aparece subrepticiamente nesse conto, que é assim, com que ela se relaciona? Homens casados. Só com eles. Só com eles. Então isso gera também um tipo de carência emocional muito particular, né? Que ela fala, né, na noite, quando tá tudo vazio, ela acorda e às vezes é tipo meio afobada, né? Não é essa palavra que ela usa. Ela E enterrou, não porque ela tem, usa enterrou. não porque tem alguém na cama, mas porque a cama está vazia. Ela Tem fala vazio. que o vazio parece um cadáver do lado dela. É. Mas ela não é bem resolvida com a solitude dela, né? Mas foi aquilo que ela... Foi o caminho Foi possível, né? que ela acabou por Mas trilhar. não era o que ela queria. O que ela queria era ser casada com 2 filhos. E ter uma mesa redonda com um jarro de plantas, de Um flores. jarro de rosas. É, e que ela conseguiu só a mesa. Mas embora isso não seja dito no conto, né? Ela sabia aí que está uma questão muito importante, ela sabia que para a mulher o casamento é necessariamente uma armadilha. É uma armadilha. Pelo menos no mundo em que ela está vivendo. Ela podia ser uma daquelas com o pescoço cheio de tendões, de branco jogando tênis. Entendeu? Ou uma mole assassinada. É. Não, mas ela não quer ser a Molly assassinada. Ela nunca ia aceitar um cara do jeito que a Molly aceitou, não. Ela Não. tinha muito mais expertise de manejo de homem, de percepção, do que a Molly tinha. Sim, desde o início. Né? Desde o início. Né? Mas se ela casasse, daqui a pouco casava com advogado. Ah, meu bem, aí a empresa vai me promover, vamos para Califórnia, eu vou ganhar 5 vezes mais, você não precisa trabalhar. Ou ela Cuida das crianças. Ou ela ia ter que fazer aquilo que ela fala que ela tem nojo, né? De limpar a banheira onde alguém tomou banho. Isso é mole para os homens que nunca tem que limpar a casa. Tem a mulher, tem a empregada, tem não sei o quê. Então, assim, isso... Parte boa, né? É uma opção. Aí, mas não deixa de ser um drama. Aquilo que ela queria, dentro desse esquema patriarcal, era uma armadilha. E ela não foi. Entendeu? A Molly foi do jeito dela, sabe? Sem dinheiro e tal. Mas é que A a mole Molly beijava foi. qualquer sapo, né? Pois é. A idealização... Qualquer sapo poderia virar um príncipe. A Molly idealizava, né? É mais ingênua, né? Um dos sapos que ela beijava era esse, né? Fazer uma militância sem dinheiro, sem, né? Do jeito que dá, movido pelo pela idealismo paixão, né? e tal, pela paixão, mas ficava difícil. E a amiga dizia, mas ninguém está te ajudando. Você está fazendo isso sozinha. Você está fazendo isso sozinha, ninguém te ajuda, né? Ou seja, a chance de você mudar é mínima, você só está se estrepando. Se a gente também, aí a gente pode ver a amiga como alguém, né? Claro que seria julgamento, mas necessariamente vai acabar havendo isso, né? Poderia ver alguém amiga como uma cínica, que ela parece a palavra cínica, né? Ah, não, dane-se o sistema, eu vou me aproveitar do sistema e deixa pra lá, mas ela abre mão de uma grande mudança. Ou a Molly que vai e não tem ninguém ajudando ela e aquilo ali não vai dar em nada também, não vai transformar, né? Se ela estiver sozinha, fala, não, as pessoas de vez em quando dão uma ajudinha, não estava muito se importando. A Molly já estava disposta a se matar por aquele negócio. E ela é aquela que olha assim, na beira do precipício, a narradora fala, não, casamento? Não, estou fora, não vou. Entendeu? Ah, tô trabalhando numa grande empresa onde eu sou pau mandado pelos homens. Tá, mas eu já me alhei meu dinheiro, vou fazer a minha empresa. Agora, o brabo é alguém me servir café, né? O brabo é isso. As mulheres não Quer gostam, dizer, os homens não querem. Não, mesmo que ela esteja isso e... Mesmo que ela esteja no negócio dela. Não, que ela seja fala que uma- as mulheres não gostam de servir café para outras mulheres. As discussões são infinitas. Ela é the boss. Mas ninguém serve café para ela.
Ela manda na empresa. Ela diz o que as pessoas têm que fazer. Mas ninguém serve café de boa vontade para ela. Porque ninguém consegue perceber a mulher como the boss, como a chefe, Como a mandona. como aquela que manda. Não, Não é como a aquela que mandona. não percebe como mandona, Luciana. Não percebe como aquela que manda. Sim, Mandona é a que manda em excesso, que mas aí grita, eu só que fiz- eu só fiz exagera. um Sim. trocadilho com a palavra que elas não conseguiam traduzir. Sim, sim. Então, assim, ela fez as escolhas que ela podia para não estar totalmente submetida ao patriarcado. Mas diz assim, ó, eu não vou mudar o sistema, dane-se. Eu vou ficar na posição melhor que eu puder dentro do sistema, eu vou ter a minha companhia, a minha firma de direito, eu vou ser a dona. Ninguém vai me servir café, mas eu vou ser a dona, entendeu? E eu tenho uma causa que eu quero apoiar, o que eu vou fazer? Eu vou largar tudo, que agora eu vou ser a presidente da Casa da Mole? Não, eu vou pegar o dinheiro do Charles, o dinheiro do fulano, do ciclano, e vou dar e vai ter alguém lá gerindo o dinheiro da casa. A escolha dela é essa. Usando as armas que ela ainda tem, né? Porque por enquanto Sim. ela ainda pode dar uma rebolada lá e conseguir o dinheiro do Charles, mas ela mesma já tá vendo. Falou, até quando que eu vou poder fazer isso? Ficar fazendo ginástica. Que é mais uma questão que ela usa o próprio olhar masculino, né? Para conseguir chegar onde ela quer, mas com uma clareza muito grande. Mas também não é uma situação maravilhosa. Não, claro. Né? Não é uma situação ideal, não é uma utopia. Quer dizer, a gente vê que ela não é feminista porque ela não constrói um conto em que a gente chegasse a fazer um julgamento definitivo que tem uma verdade, que tem uma coisa falsa, que tem uma outra verdadeira, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Ela mostra a armadilha para tudo quanto é lado. A vida como ela é. Diria o Nelson Rodrigues. Né? Como se diz hoje em dia, as complexidades da vida. É verdade. As complexidades da vida. É verdade. Muito complexo. Eu gosto muito desse conto, eu acho um conto. Nossa, maravilhoso. Assim, eu adorei. Eu nunca tinha lido nada dela. Eu só conheci a série, né? Que eu já assisti aquilo aterrorizado, só consegui ler tudo. Em termos da voz do conto, né, que conta, né, que tá em primeira pessoa, é interessante que é uma superposição, um entrelaçamento de 3 níveis, né? O nível dela contando, né? Sobretudo a história da Molly, né? O nível dela contando o jantar com o Charles e os diálogos com o Charles, né? E um subnível que é o que vai dentro da cabeça dela enquanto ela tá... Agora ele vai falar isso. Eu tenho certeza que vai pedir um expresso duplo. E não sei o quê, que ele bate na barriga e fala, não, tô muito gordo, que é melhor o expresso duplo e tal. Então tem esses 3 níveis que eles vão se entrelaçando. Você vê que ela usa até os 3 pontinhos para separar, né? Para a gente não se confundir, né? É muito bem tecido, a gente não percebe, mas tem uma tessitura ali que foi muito bem planejada, né? Para os 3 níveis não se chocarem, eles vão se entrelaçando. Só por curiosidade, esse conto está em que ponto do livro? Provavelmente deve estar no meio, né? Porque tem não, está mais para o final, né? O livro depois tem o quê? Eu acho que 2 contos.